Bora lá, gente, fazer a resolução desse terceiro caso clínico aqui, que vai ser bem parecido, não tem tantas coisas diferentes assim do que a gente viu no caso clínico 2, no sentido de não ter nada novo aqui, né? Que muita coisa nova a gente viu no caso 2, né? Como estimativa de peso, estimativa de altura, e a gente reviu CB, CMB, MBC e PCT. Mesma coisa aqui. Bora ver lá. A raça negra, ela importa somente se for adolescente, é criança, então não vamos usar essa informação para nada aqui. Que vai ser no caso clínico 4, que é adolescente, a gente vai utilizar isso, tá? Deixa eu ver o que mais. Peso ao nascer, a gente consegue saber se a criança nasceu normal. Só olhando daqui eu já sei que ela nasceu com peso adequado, porque acho que é de 2.500, eu sei que vai até 3.999 o peso adequado. A gente vai ver lá. Peso, com essa idade aqui a gente faz perímetro cefálico, né? Porque ele é até 2 anos, então a gente vai fazer perímetro cefálico. Peso por idade, que o peso vai até 10 anos, né? No caso, 9 anos e 11 meses. Estatura, que vai até adolescente, estatura. O IMC vai até adolescente, então a gente faz também. E o peso por estatura vai até 5 anos, então a gente vai fazer os 5 gráficos. Aqui. É acima de 1 ano, então vamos fazer CB e PCT também, tá? O paciente nasceu a termo, ou seja, nasceu dentro do tempo previsto, não foi prematuro. A gestação da mãe foi perfeita, né? Sem nenhum problema. Ela só teve um pouco de ganho de peso. Histórico familiar: mãe com resistência à insulina e obesidade grau 1. O pai com hipertensão arterial. E os tios maternos com histórico de hipercolesterolemia. Ou seja, tem histórico de doenças crônicas na família. Tá. Mas a gestação foi normal. A alimentação complementar foi iniciada aos 6 meses, o que é o correto, né? Porque até os 6 meses é só leite materno, né? Só o peito. Aí, quando dá os 6 meses, começa a alimentação complementar. Então, tá tudo certo aqui. O aleitamento materno foi mantido até os 12 meses. Cadê? Isso, 12 meses, tá. Atualmente, consome dieta familiar com boa aceitação. Uma alimentação variada em frutas, tudo ok. Consumo de suco natural uma vez ao dia sem açúcar ou adoçante, porque até os 2 anos não se coloca tempero, né, açúcar na comida de criança, segundo a OMS, tá? Sem açúcar ou adoçante e água regularmente que ele toma. A família ainda não apresentou nenhum alimento ultraprocessado, então ele come tudo saudável. Observações clínicas: apresenta desenvolvimento motor dentro dos conformes para a idade, né? Sem intercorrências clínicas relevantes, além de apresentar episódios leves de constipação. A vacinação está em dia. Ou seja, de tudo que a gente viu aqui, a gente viu que tem histórico de doenças crônicas na família, ele tá totalmente, come tudo direitinho, tá tudo perfeito. A única coisa que a gente olharia assim é só que às vezes tem constipação. Tá. Fazer o diagnóstico com todos os gráficos que a gente conseguir fazer, resultado de CB, CMB, AMBC e PCT, concluir qual é o estado nutricional do paciente, e caso, né, a estatura ou o peso esteja fora dos padrões, a gente vai fazer a estimativa, né, de estatura ideal e peso ideal. E no final aqui, diferente dos outros, a gente vai fazer uma elaboração de orientação alimentar para o paciente. Essa é uma orientação básica, não tem nada de BO, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu volto a reiterar aqui, tá? Nós vimos CB, CMB, AMBC e PCT. Eu acredito que ela vai cobrar até CB. Tá? Então, a gente vai fazer as análises dos 5 gráficos que a gente conseguir fazer, dos 5 gráficos. Eu acho que ela não vai nem cobrar esse negócio aqui de peso a nascer, tá? Já vai começar direto pelo peso, pela idade, estatura por idade, perímetro cefálico, se for o caso, IMC por idade, peso por estatura, aí depois vai para CB e fecha.
Acho que não vai cobrar mais nada, não. Mas estamos fazendo os casos clínicos aqui, né? E no caso clínico, pede. E é bom pra treinar. Então, bora lá. Começar com... Aqui. Ele nasceu com 3.900 gramas. 2.500 até 3.999, peso normal. Então, ele nasceu com peso normal. Tá bom? Peso ao nascer normal. Próximo, a gente consegue fazer essa questão do perímetro torácico pelo perímetro cefálico, né? Eu também não acho que isso vai cobrar, mas é a título de informação. Ela falou que faz, né? Mas eu não sei se ela vai cobrar na prova dela, mas enfim. Pegamos o perímetro torácico dividido pelo perímetro cefálico e vemos, no caso, a criança tem 1 ano e 2 meses, então é para dar maior que 1, né? Se for menor, começamos a mapear de nutrição. Perímetro torácico dividindo pelo perímetro cefálico. O perímetro torácico da criança, que é o PT 45. Perímetro cefálico é 46 ali. ó. 45 dividido por 46. Calma aí que eu toquei errado aqui. 45 dividido por 46. 0,97. Vamos mapear de nutrição, então. Porque era para dar maior que 1. Agora vamos analisar os gráficos. Nós vamos ser um pouco mais ligeiros dessa vez, porque eu acredito que ficou bem explicado nos outros vídeos. Primeiro vamos ver o perímetro cefálico. Perímetro cefálico por idade. A criança tem, no caso clínico aí vocês vão ver, 1 ano e 2 meses. Esse daqui seria 1 ano e 2 meses, tá? 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. O perímetro cefálico dele é 46 centímetros. Circunferência de cabeça, ó. Bem aqui. O ponto toca exatamente aqui. Vemos, então, a curva, não a linha, a curva. Entre a curva verde e amarela. E aí, nós vemos que está entre o 0 e o menos 1. No caso, menos 1 e 0, maior que menos 1, menor que 0. Então, a gente já vê aqui que o score Z é maior que menos 1 e menor que 0. Que no caso de perímetro cefálico, classifica como adequado, né? Adequado. Menor que menos 2 é abaixo do esperado. De menos 2 até 2 é adequado e acima de 2 é acima do esperado. Então, adequado. Adequado. Próximo, nós vamos ver peso por idade. Próximo gráfico. Peso por idade, também coloco aqui 1 ano e 2 meses. O peso no exercício diz que é 10,8 quilos, né? Peso, 10,8 quilos. Que é aproximadamente aqui quase 11 quilos, tá? Vai cair exatamente aqui, entre essa curva aqui, ó. Dá de ver? Entre o 0 e o 2, na curva entre a linha vermelha e verde. Então, score maior que 0 e menor que 2. Maior que 0 e menor que 2. E classifica em o quê? O peso. Menor que menos 3, muito baixo peso. De menos 3 a menos 2, baixo peso. De menos 2 a 2, peso adequado.
e de acima de 2, peso elevado para a idade. Eu só vou confirmar isso daqui, gente, para não falar besteira, porque isso tá no que eu decorei, que eu posso ter decorado errado, né? Bora ver aqui. Exatamente, peso por idade. Menor que menos 3, muito baixo peso. De menos 3 a menos 2, baixo peso. De menos 2 até 2, peso adequado. E acima de 2, peso elevado. Correto. Então, peso adequado para a idade. Adequado. Peso adequado. Perfeito. Próximo vai ser estatura por idade. Nós não vamos fazer estimativa de peso ideal aqui, porque o peso é o adequado. Beleza? Próximo, comprimento por idade, que é a mesma coisa que estatura, já falei, né? 1 ano e 2 meses. Comprimento. Estatura, né? 76 centímetros. 75, 76. Vamos indo aqui, ó. 76. 76, quando a gente vai fazer a curva, ó, tá dentro dessa curva, tá maior que menos 2 e menor que 0. Não olho reta, tá? Olho a curva. Maior que menos 2, menor que 0. Então, esse é o score. Maior que menos 2 e menor que 0. Por isso, tá nessa curva aqui. Entendeu? Então, maior que menos 2 e menor que 0. Que classifica em adequado, né? Estatura adequada, porque se for maior que menos 2, tudo que é maior que menos 2 é adequado na estatura. Que no caso é comprimento aqui, né? Então, comprimento adequado para a idade. Próximo vai ser IMC, então nós temos que calcular primeiro o IMC antes de fazer o gráfico. IMC é peso dividido por altura ao quadrado. O peso dele nós vimos que é 10,8, né? Nem lembro. 10,8. Vamos colocar aqui, 10,8. Que tá em quilo já lá. Aqui já tá em quilo. Então vai estar certo. A altura, nós precisamos de altura em metro. A estatura dele é 76. Nós temos dois números aqui. É 76 centímetros, nós precisamos converter isso para metro. Nós temos dois números. Para a gente converter isso aqui para metro, como tem dois números, eu coloco um 0 na frente e vírgula. E apago esse C, aí transformo em metro. Então, eu tenho 0,76 metros. Tá bom? Dois números, coloco o 0 na frente, vírgula, transformo em metro já. Aí só dando uma outra explicação aqui, vamos supor que é 150 centímetros, é 3 números aí, você coloca vírgula depois do 1. Vai ficar 1. No caso, você coloca vírgula depois do primeiro número, tá? Porque pode ser 1, 2, vírgula, pode ser 203 centímetros, aí você coloca vírgula depois do primeiro número. Aí é 2 metros, vírgula 3. Tá? Quando é 3 números. No caso aqui, como é 2 números, né? Deixa eu voltar para o que tava. 76, como é 2 números, eu coloco o 0 na frente aqui do primeiro, vírgula, 0,76 metros, tá? Então, aqui, 0,76 metros ao quadrado. Vou fazer o quadrado primeiro. 0,76 ao quadrado, 0,57. Em cima, repito, 10,8. Agora eu faço a divisão.
18,94. IMC é quilo por metro quadrado. Que a gente agora vai olhar no gráfico para ver o que isso quer dizer. No gráfico de IMC por idade. Coloco 1 ano e 2 meses. O IMC dele deu 18,94, quase 19. 18, quase 19, então 18,94 é por aqui. Coloquei o ponto de interseção, deu aqui. Vou apagar aqui a linha para ficar melhor de visualizar. Apagar não, que eu vou salvar isso daqui depois, eu vou deixar em branco. Agora você olha em qual curva tá. Tá dentro, entre essa curva aqui, entre essa e essa. Então, tá dentro dessa curva aqui, ó. Entre a linha vermelha e a linha laranja. Certo? Então, tá entre o 1 e o 2. Então, score maior que 1 e menor que 2. Scores Z maior que 1 e menor que 2. Enfim, minha letra, né? Maior que 1, menor que 2. Beleza? Classifica em risco de sobrepeso. Você pode escrever mais 2, tá? Também. Porque 2 ou mais 2, matematicamente falando, é a mesma coisa. É porque a gente não coloca o sinal de mais em número positivo, não precisa colocar. Mas você pode escrever. Igual aqui, aqui não tem o mais na frente, mas você pode escrever entre o score Z mais 1 e mais 2. Tanto faz. Risco de sobrepeso aqui, né? O IMC. Nós temos que, quando é menor do que menos 3, é magreza acentuada. De menos 3 a menos 2, magreza. De menos 2 a 1, eutrofia. De 1 a 2, risco de sobrepeso. No caso, para criança, aqui é criança menor de 5 anos, né? Bora confirmar aqui. Porque nós temos distinção de classificação no IMC de acordo com a idade, né? Crianças menores de 5 anos e maiores de 5 anos. Crianças menores de 5 anos, entre 1 e 2, é risco de sobrepeso, então tá certo. Porque crianças maiores de 5 anos, eu não sei se eu falei menores ou maiores aqui, tá? Mas crianças menores de 5 anos, entre o 1 e o 2 é risco de sobrepeso. E no caso, crianças aqui, ó, maiores de 5 anos, entre 1 e o 2 é sobrepeso, não é risco de sobrepeso. Então a gente olhou certo. É uma criança menor de 5 anos aqui, então risco de sobrepeso. Sobrepeso. O último gráfico que nós vamos ver agora é peso por estatura. Esse. O comprimento dele é, né, 76 centímetros, eu coloquei aqui. 75, 76, 77, 78, 79, 80. Então, 76 aqui. E o peso é 10,8, não é? Então, é quase 11, né? 10, 11, 12, 13. Então, 10, 11, 10,8 é aproximadamente aqui, perto do 11. Tivemos aqui. Aqui eu vou marcar, vou desenhar a linha da curva, porque é um gráfico com as curvas muito perto uma da outra, para ficar claro aqui, tá? Mas aqui, ó, tá entre essa curva aqui. Ó, certo? Ó, vai subindo entre a linha vermelha e amarela. Certo?
E a gente vê que tá entre score 1 e 2. Maior que 1 e menor que 2. Então, bora escrever. Score Z maior que 1 e menor que 2, que o classifica com a classificação de peso por estatura, é o mesmo de IMC para crianças menores de 5 anos. Então, como está entre 1 e 2, também é risco de sobrepeso, né? Vamos verificar aqui. Porque aqui eu coloquei eutrofia, eu posso ter errado. Entre 1 e 2 eu coloquei... Aqui eu coloquei como se estivesse entre 0 e 1, né? 0 e 1. Não, né? Deixa eu só confirmar aqui. 76 centímetros. Peso 10,8. 10,8, certo? Bate aqui. Tá no entre score 1 e 2. Eu coloquei como se estivesse na linha de baixo, ó, entre o 0 e 1, como se estivesse na outra curva, que tá errado aqui. Então, é maior que 1, maior que 1 e menor que 2. Que não vai ser eutrofia aqui, não. Maior que 1 e menor que 2 é risco de sobrepeso. Né? Bora ver aqui. Crianças menores de 5 anos. Eu vou pegar o realmente de peso por estatura, só para evitar qualquer coisa. Aqui, ó, peso por estatura. Maior que 1 e menor que 2, risco de sobrepeso. Risco de sobrepeso. Certo, vou escrever aqui agora. Perfeito, as análises de gráficos foram feitas. Agora vamos iniciar com... Já fizemos todos os gráficos, então nós vamos começar a fazer CB. Que acredito que ela vai pedir até aqui, então bora fazer CB. Eu vou começar por aqui, porque coube na folha, né? Adequação de CB. Eu faço porque a criança é maior de 1 ano, né? 1 ano e 2 meses. Vai ser CB em centímetro vezes 100 pelo percentil, 50. CB em centímetro me diz aqui que é 13,5 vezes 100. Percentil 50 vai ser de CB. Já até marquei aqui. É 1 ano, né? Entre a faixa de 1 ano. Percentil 50 para menino, CB 16. Então, esse número é dividido por 16, né? 13,5 vezes 100 dividido por 16. Vai dar 84,37%. A gente vai fazer a classificação, né? R$ 84,37. Aqui, depilação discreta. Tá? E eu acredito que na prova vai até aqui, ó. Acabou. Agora, se for adolescente, tem mais coisa, né? Que vai ser o próximo caso clínico. Mas se for criança, acho que vai até aqui. Na prova dela. Pronto, vamos fazer agora CMB. CMB, que é igual CB menos DCT vezes, eu acho, né? Vezes π dividido por 10. Deixa eu só confirmar a fórmula. CB menos, aí aqui DCT vezes π dividido por 10. Beleza. Então, CMB. CB eu já sei que é 13,5 do exercício, menos DCT me diz no exercício.
que é a mesma coisa que o PCT, que é 9 milímetros. 9 vezes o π é 3,14 dividido por 10. CMB é igual a 13,5 menos, refaço o que tem dentro do parênteses. 9,3,14 dividido por 10. Pego os dois primeiros números depois da vírgula, então fica 2,82. CMB é igual a 13,5 menos 2,82. 3,5 menos 2,82. 10,68 centímetro. Bora fazer a adequação disso agora. Que eu já vou colocar na fórmula direto, que vai ser CMB em centímetro, que eu já tenho aqui, que é 10,68 vezes 100, dividido pelo percentil 50 de CMB. CMB, que CMB masculino, criança de 1 ano, de 1 até 1,9 anos, né? Enfim, percentil 50, 12,7. Igual 10,68 vezes 100 dividido para 12,7. 84,09%. Que quer dizer o que é isso pra gente? É algum tipo de depressão, se eu não me engano. Deitar aqui. CMB, né? Deu 84,09. De 80 a 90, depressão leve. Interessante, né? Porque o que nós podemos ver aqui até agora, o peso adequado, a estatura está adequada, o perímetro cefálico está adequado. Mas o IMC dá risco de sobrepeso, a peso pela estatura dá risco de sobrepeso. E quando a gente vai vendo CB, porque o que o CB nos diz, né? Esses cálculos que a gente faz de CB, CMB, MBC. Vai nos dar informação no final se a criança tem massa magra ou não. E aparentemente não tem massa magra. Precisaria ter um pouco mais de massa magra. Tá em depressão discreta, depressão leve. Então, não tá na quantidade de massa magra adequada. Bora fazer agora o próximo, que é a MBC. Deixa eu ver aqui. A MBC, que é a área muscular do braço corrigida, é igual CMB ao quadrado, né? Menos 10 dividido para 4,π, eu acho. 4 vezes π. Isso, menino, né? Então, menos 10 dividido por 4 vezes π. Então, bora continuar fazendo. A MBC, a CB em centímetro ao quadrado. CB 10,68 ao quadrado menos 10. 4 vezes π, então é 4 vezes 3,14. Eu já sei que é 12,56. Tá? Ah, como é que eu sei? Gente, eu fiz tanto cálculo na N1 com esse negócio aqui que eu já decorei. A MBC igual, agora eu faço o quadrado, né? 10,68 ao quadrado. Deu esse valor enorme aqui, menos 10, 104,06. Vou escrever aqui porque eu não quero dividir com o número inteiro, tá? 104,06 dividido por 12,56. 104,06 dividido 12,56.
deu 8,28, né? A ICM bem em centímetro quadrado. E aí agora eu tenho que ver em qual percentil pela idade isso daqui tá mais próximo. Ai, meu Deus. Aqui. Percentil de área muscular do braço corrigida masculino. Nós vamos ver a idade. A idade de 1 ano. O nosso resultado deu 8,28. Que tá mais próximo desse daqui, né? Do 9. Nessa linha aqui, 8,28 é mais próximo daqui. E essa linha aqui é a coluna do percentil 5. Então, 8,28 é menor que o percentil 5. Porque o percentil 5 é 9,7. O percentil 10 é 10,4. 8,28 está menor do que o percentil 5. Então, eu vou só escrever aqui, só a título de informação, menor que o P5. E aí, isso nos dá uma informação no gráfico aqui. Se tiver entre o P0 e o P5, como eu sei que o nosso está menor que o P5, está em depressão. Então, depressão. Ou seja, não tem massa magra, criança, viu? Tem que ganhar massa magra. E aí a gente consegue fazer também a adequação de PCT, que é igual PCT vezes 100. PCT vai ser o nosso parâmetro para ver quantidade de gordura corporal. Percentil 50. PCT, se não me engano, é 9 milímetros, né? Exercício aqui. 9 milímetros vezes 100, então. Percentil 50. Ó, prega cotonete occipital, PCT. Criança de 1 ano, olha a linha aqui, percentil 50. 10. Igual. 9 vezes 100 dividido por 10. 90%. E aí nós temos um impasse aqui na hora de classificar. E quando a gente vê aqui, ó, de 80 a 90 é desnutrição leve e de 90 a 110 é eutrofia. Mas e se for 90? Eu tinha perguntado dela e ela falou que se cair 90, você escolhe qual você quer classificar, porque aqui na tabela não diz se é até 80, no caso se é de 80 a 89,99 ou se engloba o 90. Como tá tudo dando ruim para criança, eu vou considerar de nutrição leve, tá? Porque a gente já viu que não tem massa magra, a gente viu... Eu vou escrever aqui eutrofia e risco de desnutrição leve, então. Porque 90 tá entre eutrofia, mas tá quase indo para desnutrição leve, né? Tá praticamente, né? Enfim. Vou escrever aqui eutrofia, tá? Com risco de desnutrição. Porque isso daqui é só a título pra gente escrever no diagnóstico, então... Enfim, mas o que você considerar aqui estaria certo, segundo a Sakamoto. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui. Finalizamos o exercício. Agora a gente vai fazer o diagnóstico, né? Eu vou mostrar, no caso, o que eu já escrevi. E eu só vou ver... Eu tinha errado alguma coisa aqui, né? Era o peso por estatura, eu falei que tava sobrepeso. Naquela hora lá. Ah, mas aqui eu coloquei certo, o risco de sobrepeso. Eu tinha colocado lá naquele gráfico que eu tava mostrando pra vocês, eutrofia, né? Mas aqui eu escrevi certo, acho que eu só errei lá mesmo. Então, bora ler aqui. Ó, o paciente nasceu com peso normal, que foi 3,900 gramas.
Atualmente ele está com 1 ano e 2 meses, foi feita a análise do seu crescimento, tendo como base as curvas de crescimento da Organização Mundial de Saúde, OMS. Inicialmente foi analisado o gráfico do perímetro cefálico pela idade, né, que é o PC, perímetro cefálico por idade, onde o paciente se encontra no score maior que -1 e menor que 0. Eu vou até comparar com os resultados aqui para ver se eu não transcrevi errado, tá? Perímetro cefálico, né? Maior que -1 e menor que 0. Maior que -1 e menor que 0, adequado, né? Sendo classificado adequado para a idade. Também foi calculada a relação do perímetro torácico e perímetro cefálico, né? Aquela divisão, obtendo-se 0,97. Logo, deve-se mapear o possível risco de desnutrição do bebê. Aí eu só especifiquei, né, que porque dos 6 meses até os 5 anos, para ser saudável, o valor tem que ser maior que 1. Logicamente, né, gente, no dia da prova não tem como escrever um caso clínico desse jeito aqui, né? Isso daqui é porque eu quis colocar tudo, tá? Porque eu tô gravando aula, né, pra ensinar, então tem que ter tudo aqui. Pra não ficar raso. Com isso foi analisado o gráfico do peso em relação à idade, onde encontra-se no intervalo de score tal, né, maior que 0 e menor que mais 2, ou menor que 2, tanto faz esse mais aqui. Classificando-se em peso adequado para a idade, enfim. Vou coisar aqui para vocês printarem, tá? Printarem não tem como printar, né, mas ler, pausar e ler. Mas é tudo que a gente foi escrevendo aqui, que foi calculando. Aí depois nós fizemos o CB, aí classificou em depressão discreta. Quando a gente fizemos a adequação de CMB, depressão leve. A área muscular do braço corrigida, abaixo do percentil 5, onde eu coloco em depressão. A prega cutânea, né, foi de 90%, classificando-se em desnutrição grave / eutrofia, né, que a gente fica nesse limiar aqui. E aí conclui-se, deixa eu ver se tá aí, vai mais para o negócio aqui. Tá. Conclui-se que, embora o paciente apresente o peso e comprimento adequados para a idade, tanto o seu IMC quanto o seu peso por estatura, tanto o seu IMC por idade, né, devo falar aqui, quanto o seu peso por estatura apresentam risco de sobrepeso. Com a análise da circunferência de braço e prega cutânea tricipital, a gente conclui que o paciente não apresenta massa magra, né, porque tudo aqui de CB até o MBC deu tudo depressão. Então, a criança não apresenta massa magra. E embora esteja o percentual de gordura em eutrofia, né, que deu eutrofia lá também, apresenta risco de desnutrição. Então, é meio assim, tá num limbo, tá num limiar, né, quase indo para desnutrição ou bem perto de desnutrição e de eutrofia, enfim. Mas quando a gente analisa os outros parâmetros, a gente vê que a criança já não tem massa magra, que o IMC deu risco de sobrepeso. Então, deu risco de sobrepeso no IMC, até o peso pela estatura. Então, provavelmente, tá correta as análises aqui, né? Risco de desnutrição grave. Cadê que mais? Aí que eu coloquei aqui que o paciente deve aumentar o seu percentual de massa magra e ter um leve ganho de gordura corporal. Deve fazer mais brincadeiras ao ar livre, né? Aí eu coloquei aqui algumas orientações para já ajudar ele a ganhar um pouco de massa magra, né? Então, fazer mais brincadeiras ao ar livre para se manter em movimento e ajudar a fortalecer os ossos e estimular a musculatura. Aumentar também o consumo de alimentos com carga proteica e boa qualidade, né? De folhas de animais. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui. Coloquei alguns exemplos regionais, porque acho que ele é de Porto Velho, né? Rondônia, bem aqui perto. Perdão, do meu município. Continuar o consumo de frutas e vegetais e legumes variados, porque lá no caso clínico diz que ele já come essas coisas. Então a gente vê que ele assim, se a gente fosse ler só o caso clínico, a história familiar, ele seria até saudável, né? Tá dizendo aqui que ele foi amamentado no período certo, iniciou a introdução alimentar no período certo, né? A alimentação complementar. Ele não foi apresentado a nenhum alimento ultraprocessado. Ele toma suco natural uma vez por dia sem açúcar, porque crianças menores de 2 anos não consomem açúcar. Come fruta, come carne, come ovos. Então, é curioso ele tá em depressão, né? Risco de... com massa magra fora da curva, né?
Então, teremos que colocar lá para investigar as possíveis causas que o tá fazendo ficar com essas variáveis aqui negativas aqui, ó. Tudo que tá em vermelho aqui é que não era para estar. Tá bom? Deixa eu finalizar aqui. Aí eu coloquei aqui uma orientaçãozinha, né, e tal. Acabou? Ah, tá. Elabora a orientação alimentar para o paciente. Essa foi a orientaçãozinha. Bem aqui no final. A partir daqui, deixa eu ver. Aqui a orientação. Feito o caso. Tá bom?